Existe um momento decisivo entre sonho e realização. É o momento que você age sem ter garantias, sem ter provas, sem ter certezas. Um passo de fé. E aí, dentro do livro A Ciência de Ficar Rico, o autor chama isso de fé aplicada. A força invisível que obriga a realidade responder. Olha que loucura, cara. Que coisa bacana, né? O Wattles diz de uma fé não... A fé não é religiosa. Olha só que interessante, né? A fé que ele descreve em A Ciência de Ficar Rico não é religiosa, não é dogmática ou não é cega. A fé, como ele se refere lá, é como energia, como vibração, como a certeza interna que molda essa substância pensante, essa substância amorfa que a gente falou lá no primeiro episódio. Ele diz algo muito profundo. A fé é o pensamento sustentado na certeza de aquilo que você deseja já está sendo criado. A fé é você agir como se já tivesse recebido, antes mesmo de receber. A primeira vez que eu li isso no livro O Segredo, talvez você conheça, eu não entendi muito a profundidade disso e como isso se aplicaria na prática. E hoje, estudando um tema já há alguns anos, né? Já faz alguns bons anos, eu acho que mais de 15, a fé aplicada é a ponte entre o invisível e o visível. Hoje eu entendo esse tipo de fé. Então, existem, dentro da definição lá, existem 3 mundos. O mundo interno, o mundo invisível da criação e o mundo físico. A maioria das pessoas só acredita no terceiro, que é o mundo físico. E depois, essas pessoas só acreditam no terceiro porque ela só acredita naquilo que ela vê, naquilo que ela pode tocar, naquilo que ela pode sentir. Olha só que interessante, né? Acredita só naquilo que está manifestado. Mas tem o mundo invisível da criação e existe o teu mundo interno. A fé aplicada faz com você acreditar antes de ver. E justamente por acreditar antes que você consegue ver depois. Dentro do hermetismo, na outra série que a gente tem aqui no canal, do Kybalion, a gente fala muito sobre esse movimento da mente, da emoção e da ação que cria a realidade. Ou seja, dentro do Kybalion, né, a gente consegue compreender que tudo começa na mente. Olha só que interessante. Você não atrai o que você quer. Você atrai aquilo que você acredita que já é possível. E esta vibração ela tem que estar conectada com a emoção. Em algumas práticas que eu faço, seja dentro do Destravadamente, que é um programa que te ajuda a te libertar dos traumas, ou até mesmo aqui no consultório, ou em palestras, tal, eu trago muito dessa questão do pensar, sentir e agir. Mas a gente precisa pensar, mentalizar a ponto de sentir. Do contrário, a gente não consegue ter energia para agir e realizar. A fé se perde quando a mente cria imagens de fracasso. Porque muitas vezes a gente até deseja algo, a gente até age em algo, mas de repente vem aquela imagem de fracasso e a gente diz, e se eu falhar? E se não der certo? Ou seja, você diz para si mesmo, eu quero prosperar, eu quero realmente ir para frente. Mas imagina dívidas. É isso que você tem aí na tua mente. Você diz assim, eu quero crescer, César. Mas você imagina os problemas que crescer vai gerar para você. Porque crescer também vai gerar outros tipos de problemas, né? Você diz, eu quero uma vida melhor, mas imagina todos os motivos pelos quais você não vai conseguir. E isso cancela qualquer tipo de criação. É comum você perceber esse tipo de pensamento dentro de você, até por causa da tua programação, que veio de um processo de educação lá desde a primeira infância. A falta de fé é uma fábrica de cenários negativos. E a substância pensante, ou a substância amorfa que a gente falou, responde às imagens que você sustenta na mente, não os seus desejos. Sustentar mais tempo, vai fazer com que isso se manifeste. A fé
aplicada existe um comportamento específico. E o autor explica que fé não é sentimento, não é emoção. Ela é uma postura. É uma forma como a gente se posta diante das situações para poder realmente realizar. Então, 3 marcas de fé aplicada. Né? A primeira marca de fé aplicada é você age sem esperar as condições perfeitas. Quando a gente age sem esperar as condições perfeitas, a gente está em movimento de fé. A gente sabe que vai dar. Então, quem espera tudo se alinhar e nunca começa, já não tem esta fé. Eu lembro da história do guarda-chuva, né? O povo estava passando por uma seca e todos foram chamados para dentro da igreja para orar por chuva. Meu pai contava essa história. E aí, todo mundo chegou na missa domingo de manhã e o padre mandou todo mundo embora, porque estava muito seco. E todo mundo perguntou, mas peraí, padre, por que está mandando todo mundo embora? Se a gente veio aqui orar pela chuva. Ele, por que ninguém trouxe guarda-chuva? Se vocês realmente acreditassem que a chuva viria, vocês teriam vindo de guarda-chuva. Então voltem quando vocês tiverem fé. Entende que essa atitude que a gente tem que estar alinhada com o nosso desejo, com a nossa fé. Então, primeiro ponto, você age sem esperar as condições perfeitas. Você age porque você sabe o que vai acontecer. E aí você age, a segunda marca dessa fé aplicada, você age com gratidão antecipada. E aqui eu vou falar do grande mestre, né? Jesus, ele baixava, ele dava graças, né? Ele agradecia. Olha só. Então essa gratidão, ela cria abertura para a realização. Então você age com gratidão antecipada, porque a reclamação cria bloqueio e a gratidão cria abertura. E a terceira marca de fé aplicada, você age com constância. Você faz de forma constante, não com intensidade. Não é um dia só. A fé verdadeira é diária. É todo dia. Ela é firme, ela é silenciosa, ela é madura. Uma pessoa com fé aplicada age com quem já está no destino. Já está lá. Mesmo que ainda esteja no começo da jornada. Vale refletir sobre isso, né? E o maior inimigo dessa fé, o que é? É aquela dúvida racional que a gente tem. Né? Dúvida não é só um sentimento. É um sabotador sofisticado. A dúvida. A dúvida diz assim pra gente, né? E se não funcionar? E se eu falhar? Né? A dúvida, ela vai... É um sabotador sofisticado. Gostei desse termo, né? E se eu perder tudo? E se for tarde demais? E nesse sentido, o autor que a gente está estudando aqui, o Ottels, ele é muito cirúrgico naquilo que ele coloca no livro. A dúvida cria imagens mentais tão poderosas quanto a fé. Tão poderosas quanto. Mas, porém, imagens de destruição, não de criação. E quando você duvida, você cria o cenário que teme. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por isso, o autor diz também, sustente a imagem que você deseja, mas sem vacilar. Não vacile, não tenha dúvida. O que é a fé aplicada na prática, né? Dê exemplos concretos. Começar um projeto mesmo com medo, por exemplo. Faz sentido? Às vezes a gente precisa começar um projeto, mas a gente tem medo. Começa mesmo com medo. É investir em algo que faz sentido, mesmo sem a aprovação de outras pessoas. Isso é a fé aplicada na maneira prática. Tomar uma decisão alinhada com o futuro, não com o passado. Só que aqui entra aquela questão, né? Eu preciso fazer as pazes com o passado. Por isso que eu tenho Destravadamente, com o objetivo de te ajudar a fazer as pazes com o passado, libertar dessa carga. Tratar-se como alguém digno da prosperidade agora, e não quando conquistar tudo. Olha só como a fé aplicada, ela é realmente fantástica na vida da gente. A fé aplicada é uma decisão constante de vibrar no futuro, enquanto age no presente. A gente age no presente, com gratidão aqui agora. Mas a decisão constante de viver aqui, vibrar naquele futuro que a gente deseja. Faz sentido para você? A declaração da realidade, criação. Então, faça durante 7 dias, né? Escolha um desejo específico que você quer.
Visualize ele como já realizado. Afirme em voz alta: eu recebo antes de ver. Haja hoje como se ele já fosse de verdade. E finalize: o universo vai responder a sua vibração de certeza. Não a de esperança, a de certeza. Faz sentido para você o que eu falei aqui? Se inscreve aí. Compartilhe esse vídeo com alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa desenvolver essa fé inabalável. E tenha certeza de que a riqueza, a ciência e a espiritualidade é uma transformação que começa de dentro para fora. Fica comigo, vamos adiante, bora fazer riqueza.